Olá, bom dia, queridas pessoas. Mais uma quinta-feira, né, com os nossos exercícios sistêmicos, nossas visualizações, nossos movimentos de cura. E eu bem feliz de estar por aqui, né? Como vocês sabem, esses movimentos estavam antes acontecendo dentro das lives dos Minutos de Orações, que acontece todos os dias às 8 horas da manhã, lá na página do Jesus de Nazaré, onde eu estou lá sempre às quintas-feiras, desde a pandemia. Só que eu senti de trazer para cá os movimentos sistêmicos, constelatórios, os exercícios, e é isso que a gente tem feito. E a gente agora deixou ajustado esse horário das 9h30. Por quê? Porque lá eu termino em torno de 9 horas. Hoje a gente até terminou antes um pouco. Depois assistam a live, fica aqui também no meu feed. Hoje a gente trouxe uma fala sobre pertencimento. Todos têm o merecimento e o pertencimento. Todos têm o amor de Jesus, merecimento, amor de Jesus. E a gente sentiu de trazer esse tema do pertencimento hoje. E aqui a gente vai olhar também, né? Vou sentir aqui o que o campo traz, mas a ideia é a gente fazer esse exercício mesmo sistêmico de pertencimento, de conexão com o merecimento. Para quem já sabe, para quem não sabe, bom dia, amigas. Sejam bem-vindas, Rossandra, Elisângela. Sejam bem-vindas. A gente iniciou uma pré-jornada de constelação familiar coletiva, que vai acontecer na próxima, de amanhã, 8, sexta-feira, dia 20, que é o primeiro dia do Ano Novo Astrológico, né? Porque o nosso calendário, o calendário que a gente segue aqui é um calendário gregoriano, mas ele não tem assim uma base. Por quê? Mas o astrológico sim, é o movimento que no planeta inicia ali, né, o ano novo astrológico. E aí vejam que faz tanto sentido, né, que muitas pessoas dizem, a vida só começa depois do carnaval, que é geralmente março. Então a gente sentiu de trazer. E esse ano é o ano 1. O ano 1 é um ano de começo, né? E a gente tem aqui 9 anos para voltar para o ano 1. Então aqui até o dia 19 a gente ainda está encerrando ciclos. Muitas pessoas saíram de empregos, de relacionamentos, mudaram de cidades, né? Muitas que estavam passando por processo de doenças voltaram para a vida espiritual, porque foi um ano de encerramento, está sendo ainda. E a gente inicia o ano 1, que é um ano novo de começo, e vai iniciar bem numa lua nova, né? Então tá assim muito auspicioso para esse começo. Só que para a gente iniciar o ano 1, com a potência que ele pede, com os auspícios que nos aguardam, é preciso que a gente encerre ciclos. Por quê? Senão a gente segue repetindo padrões. Quem sabe aí por mais 9 anos. E ninguém merece, né? Então a gente sentiu de fazer essa constelação coletiva no dia 20, às 19 horas, via Zoom. O valor de troca é simbólico, tem aí nos posts, depois deem uma olhadinha. Mas para que a gente possa ir já movimentando o campo, né? Trazendo as curas, liberando o que é preciso ser liberado com mais potência. Desde a segunda-feira, a gente iniciou dentro do grupo, de um grupo específico para quem vai participar da constelação coletiva, movimentos diários de exercícios, de meditações, de orientações, de liberação,
Hoje eu até postei, já repostei, hoje nós estamos no 4º dia, e eu postei um depoimento de alguém que ontem já teve um retorno e atribui também a esses movimentos. Então, se fizer sentido para vocês participar conosco, vem e não deixa para a última hora, porque você participa de todos esses movimentos que vêm acontecendo, né? Tudo bem, se não der, não deu, mas observa se não é a resistência, porque às vezes a gente já sabe que quer entrar e sempre acontece isso, e eu chego no último dia, na última hora, e tá tudo certo. Antes chegar mais na frente do que nem chegar. Mas se eu posso vir antes e tirando cada camadinha, por que não fazer isso, né? Então sintam no coração e venham, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, deixar alguma coisa. E eu senti hoje, né, de trazer aqui esse exercício sistêmico para o pertencimento. E como sempre tem pessoas novas aqui, hoje a live da semana passada, dos minutos de orações e do exercício sistêmico, sai do ar aqui no meu Instagram e fica só no canal do YouTube, tá certo? Mas tá lá. Quem quiser é só procurar nas playlists. Exercício sistêmico, ficam esses depois de uma semana no YouTube e nos demais aqui, antes aqui. E essas 3 leis, elas são a lei do pertencimento, porque todos pertencemos, todos fazemos parte de um sistema familiar, onde a gente tem um pai, tem uma mãe, ainda que a gente não tenha conhecido esses pais, ainda que a gente tenha tido pais adotivos, mas a gente tem os pais biológicos e nós pertencemos a eles e eles a nós. E às vezes tem alguém aqui que está excluído, porque ninguém quis falar, porque foi proibido falar o nome, falar sobre, conhecer. E quando tem alguém excluído, essa pessoa continua pertencendo, mas ela fica reivindicando o direito de pertencer. Como? Com histórias que vão se repetindo nos descendentes, até que resgate aquele que está fora do pertencimento, porque ele tem o direito de pertencer. E muitas vezes é pela escolha na forma de amar, né? A gente exclui aqueles que amam diferente daquilo que se convencionou a achar que é o certo, a viver da forma que é certa. Aqueles que foram buscar através dos seus corpos uma forma de trabalho, e a gente não vai falar as palavras aqui porque derruba a live, são excluídos do nosso sistema familiar. Ninguém quer que pertence, mas elas existiram, eles existiram e existem ainda e pertencem. Aqueles que não nasceram de forma espontânea ou provocada, todos pertencem e precisam ser contados. E a segunda lei é a da ordem, que cada um tem o seu lugar no sistema familiar. Os que vieram antes precedem os que vieram depois. Os pais biológicos vêm antes dos adotivos. E às vezes a gente diz, não, eu só tenho meus pais adotivos, porque os biológicos, não existe o porquê, né? Eles nos deram a vida. Então eles têm um lugar. E só em a gente tirar deles o direito de estar nesse lugar, isso já emaranha aqui. Porque se eles não estão no lugar dele, nós também não estamos no nosso. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Onde os pais e os filhos nunca estão em equilíbrio. Os filhos sempre estão devendo, porque eles receberam a vida. Ainda que esses pais só tenham dado a vida e não tenham podido dar nada a mais,
eles deram o suficiente, porque eles deram a vida. Para a gente estar aqui hoje, a gente só precisou que alguém permitisse que a gente nascesse. Então essas são 3 leis que a gente tem que observar. Porque caso elas não estejam em harmonia, algo não está fluindo ou não vai fluir no nosso sistema familiar. E sempre existe uma mais capenga, uma que a gente precisa olhar agora, uma que a gente olha depois, mas que a gente olha, tá bom? Querem colocar alguma coisa, perguntar algo para que a gente possa ir para o nosso exercício, que vai ser curtinho. Deixa eu deixar aqui um convite também. Hoje à noite a gente tem uma constelação familiar particular lá dentro da comunidade sistêmica, Harmonia do Ser. E quem quiser participar, na minha bio também tem o link da comunidade, porque lá eu posto os links para participar das constelações, para representar. E a participação e a representação, elas são gratuitas, tá? E você, quando vem representar no sistema do outro, em algum nível, essa cura também chega até você e até o teu sistema familiar. Então, é uma troca, é um equilíbrio. Você vem servir, mas você também serve ao teu sistema, a você. Ninguém chega numa constelação por acaso, numa representação errada. Ainda que eu diga, eu não me sinto nessa representação. Eu não me vejo aí. Não, isso não tem nada a ver comigo. Não, não é verdade. Isso tem. Ainda que a gente não tenha consciência. Ainda que hoje essa não seja a minha realidade, ela é uma realidade que aconteceu aqui dentro do meu sistema e que ainda me pede um olhar para isso, para que eu possa fazer os movimentos que são necessários. Então, se sentirem de participar, no link da bio tem a comunidade, tem o meu WhatsApp. Mais tarde eu posto o link no Zoom, que é às 19 horas a constelação. Tá bom? Então, seja bem-vinda. Deixa eu beber uma águazinha aqui. Eu vou iniciar hoje um pouquinho diferente. Às vezes eu trago as cartinhas ao final, mas eu senti de trazer aqui umas cartinhas no início, para a gente sentir o que esse campo pede para a gente olhar, para a gente iniciar, para a gente movimentar. Se quiserem me dizer aí um número, eu conto e tiro a cartinha. Primeiro número que chegar aí para mim. Agradeço os coraçõezinhos subindo, porque aí o Instagram entende que é um conteúdo bom, que vale a pena informar para outras pessoas. 2. Vamos lá, Rossandra, se conecte aí. Tirei um aqui que é o do livrinho. 1, 2. Agradeço a você por tudo. Agradeço a você por tudo. Então, na medida que a gente for fazendo aqui os nossos movimentos, né? Você vai sentindo, vocês vão sentindo, apesar da Rossandra ter trazido, né, a escolha da carta, num círculo, é sempre sobre todos, mesmo aqueles que vão vir depois. Eu agradeço a você por tudo. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês a sentar, se for possível, de uma forma ereta, confortável, inspirando e expirando, lenta, profunda e suavemente, se conectando com aqui e agora, com esse lugar que às vezes tem dores, aflições, sentimentos, pensamentos, emoções. Inspirando e expirando, você percebe como que está o teu corpo agora. Quais são as emoções que chegam aí, as lembranças,
as memórias. Quando a gente escuta essa frase que o campo traz, eu agradeço a você por tudo. Quem são as pessoas que chegam agora à tua mente, às tuas lembranças, ao teu coração? Inspira, expira. Sente atrás de você o teu pai, a tua mãe. Inspirando e expirando, lenta, profunda e suavemente, a gente sente atrás de nós os nossos pais, os nossos ancestrais, uma fila imensa que não começou em nós, uma fila de pessoas que nós não conhecemos as histórias, não conhecemos os destinos, trazendo histórias que se repetem por gerações. E essas histórias talvez chegaram até os nossos pais, os pais biológicos, aqueles que talvez nós não conhecemos, aqueles que nós não convivemos, e também chegou até nós. Talvez aqui tiveram pessoas que foram excluídas por sua forma de amar, por sua forma de trabalhar, pela cor da sua pele, pelo status financeiro, social, pela origem étnica, racial, pela religião. Simplesmente agora sente que todos eles pertencem. Olha para eles. Talvez se acendam luzes em determinados lugares do teu sistema, te apontando para onde você deve olhar, para quem você deve olhar, para incluir e dizer: você também pertence. Agora eu sei que de alguma forma eu também excluí você. Excluí você quando excluí a mim. Quando não me permiti pertencer ao meu lugar de origem, à minha essência divina e sagrada, a me acolher como eu sou, como eu estou, como sinto, a respeitar as minhas escolhas e as minhas renúncias. Eu agradeço a vocês por tudo, pelo preço que lhes custou e a mim. Inspira, expira. Sente que agora você fica no meio de um círculo, rodeado por todos eles, seus pais e ancestrais, maternos e paternos. Eles simplesmente te acolhem, te abençoam, te permitem se sentir pertencentes, assim como eles também passam a se sentir pertencentes. E na medida que eles
sentem o merecimento que chega até cada um deles agora. Esse merecimento os fortalece e volta para você com muito mais força. Força de pertencimento, força de ordem, força de equilíbrio. E simplesmente nós nos sentimos sendo movidos nesse grande quebra-cabeça, girando nessa engrenagem da vida, sendo reposicionados no nosso lugar no sistema familiar. Naquele lugar que só a nós pertence. Assim como somos, assim como estamos. Inspira, expira. E aos pouquinhos vai se percebendo e percebendo como é estar nesse lugar. Se sentindo pertencente. Se sentindo merecedora, merecedor. Se abre e se permite agora ser preenchido em cada célula, cada átomo, subátomo. O teu coração sistêmico, espiritual, conectado a todos aqueles do teu sistema familiar, transbordando de pertencimento, de merecimento, para seguir agora com a força da vida que chega até você, vinda de todas elas, te impulsionando para a vida, para o novo, para seguir o teu próprio caminho, o teu próprio destino, as tuas próprias escolhas. E tudo isso também será por cada um deles. Visualiza que esse caminho se abre à tua frente agora. Esse círculo se abre e você consegue, sentindo a força deles, ver o teu caminho, o caminho que se abre à tua frente, onde você agora pode escolher seguir. E eles trazem para nós agora uma mensagem que diz assim: querida descendente, aprecie as oportunidades que são trazidas até você. Siga em frente a sua vida, o seu destino. Se liberte de tudo que te aprisionou, as histórias do passado que não começaram em você, mas que podem agora terminar em você. Inspira, expira. E olha agora para cada uma dessas memórias, para cada uma dessas lembranças que te conduziram até aqui, nesse dia, nesse momento, e diz para elas: queridas lembranças e memórias pessoais e transgeracionais, eu amo vocês e sou agradecida pela oportunidade
de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. Inspirando e expirando, aos pouquinhos a gente pode ir voltando para o aqui e agora, sentindo como se sente e seguindo para a nossa vida e para o nosso destino. Eu vejo vocês e nos encontramos para quem vem para a jornada, para quem vem para a constelação coletiva no próximo dia 20, para quem vem hoje à noite para a constelação e para quem volta na próxima quinta-feira para os nossos exercícios sistêmicos. Gratidão pela presença, pela escuta, pela energia.